Glória a Jesus. Mas nós estamos nesta campanha de cura das emoções, cura interior. E eu quero te convidar agora a abrir a tua palavra, a Bíblia de Deus, a Bíblia Sagrada, a espada do Espírito, em Mateus capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 9, no versículo 17. Mateus 9, versículo 17. Diz assim: nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Dê glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quero começar falando sobre este versículo. A palavra do Senhor também fala no livro de Jeremias. O profeta Jeremias diz assim: assim diz o Senhor Deus de Israel, todo odre se encherá de vinho. Aqui o Senhor está dizendo algo para nós, que não se põe vinho novo em odres velhos. Porque o Senhor está dizendo aqui em Mateus que se acontecer isto, os odres vão se romper. Vai acontecer aqui um prejuízo. Mas ele diz: se põe vinho novo em odres novos. Sabe, irmãos, nós falamos muito do vinho novo. Nós sabemos o que é o vinho na palavra de Deus, na Bíblia representa. Quando a Bíblia fala de vinho, ela fala de alegria do Espírito Santo. Ela fala da manifestação do Espírito Santo. E aqui o profeta diz que todo odre se encherá de vinho. Então nós ouvimos falar do vinho novo, a geração do vinho novo. Nós ouvimos falar deste vinho, que é a alegria, que é o poder do Espírito Santo dentro de nós, aleluias. Mas Deus está nos despertando nesta campanha. Deus está nos despertando nestas 7 quintas-feiras que estamos falando de cura da alma. Ele está nos falando sobre a atenção que temos que dar para o odre. Queremos o vinho novo. Queremos ser a geração do avivamento. Queremos ser a geração da alegria do Espírito Santo. Pessoas tomadas no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, cheias do poder do Espírito Santo. Mas nesta noite Deus está nos despertando. Ele está chamando a nossa atenção, a atenção da igreja para o odre. Então nós falamos muito no vinho e pouco no odre. Falamos muito no poder e pouco na cura da alma. Falamos muito na unção e pouco no caráter. O que o Senhor está dizendo? Há um grande perigo viver com muita unção e pouca moral. Há um grande perigo, queridos, a igreja de Cristo viver com muita unção e pouca força moral e pouco caráter. Às vezes nós falamos do vinho, queremos a presença de Deus, mas o Senhor diz: deixa então arrumar esse odre. Deixa a minha presença consertar esse odre, fazer um odre novo, para que o vinho novo, quando entrar no odre, ele não se perca. Porque uma personalidade fragmentada, uma pessoa com uma alma fragmentada, de tantas dores, de tantos traumas, esta pessoa ela tem a alma toda fragmentada, e a unção de Deus, quando vem sobre esta pessoa, esta unção vai se esvaindo, ela vai se vazando. Então o Senhor está dizendo: um dos grandes perigos é viver com muita unção e pouca força moral. Aonde nós temos isso na palavra de Deus? Na vida de Saul, o rei Saul. Nós vemos a história do rei Saul. A Bíblia nos mostra um homem carismático. A Bíblia nos mostra um rei que sabia agradar o povo. Porém, ele sofria de uma debilidade emocional. O rei Saul sofria de uma debilidade emocional e moral crônica. O que aconteceu com o rei Saul? Ele acabou sendo vítima da própria unção. Este é o perigo, queridos, que Deus está falando do odre velho. Esse é o perigo de não entrarmos na presença do Senhor, porque o odre velho, ele vai sendo facilmente destruído. O Senhor diz: não se põe vinho novo em odres velhos. Por isso esse é o ano do renovo. Diga aleluias. Deus quer nos renovar. Odres novos. Jesus alertou que o perigo está no odre. Jesus fala aqui em Mateus, como lemos: não se põe vinho novo em odres velhos,
Porque senão rompe-se os odres, derrama-se todo o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Jesus está alertando o perigo aqui está no odre. A preservação do vinho novo depende do odre. A preservação da unção do Espírito Santo vai depender de como está a sua alma. A preservação da glória de Deus, a preservação da força gloriosa do Divino Espírito Santo vai depender como você está aí por dentro de você. É isso que Jesus está dizendo. Deus está nos falando, o vinho celestial é extremamente importante, mas sem o odre, ele vai ser desperdiçado. Olha o que o Senhor está dizendo. O vinho novo simboliza a manifestação de Deus, mas o odre somos nós. Diga, somos nós. Aqui o odre, nós simbolizamos o odre. Você sabia que o odre, onde eles punham vinho, era feito originalmente de couro? De couro. E era caracterizado pela resistência e flexibilidade que o odre feito do couro tinha. Jesus está dizendo, esta aqui é a tipologia de uma personalidade sarada e disponível. Uau! Uma alma curada e disponível para enfrentar as pressões da vida e os desafios de Deus. O odre era feito originalmente pelo couro do boi, e ele tinha uma resistência e uma flexibilidade. Então o Senhor está dizendo, a unção de Deus, ela vai permanecer na sua vida, se você tiver equilíbrio dentro de você. Se você tiver equilíbrio próprio, domínio próprio. Se você tiver a sua alma em equilíbrio diante de Deus, as pressões da vida, os desafios. Enquanto o vinho novo representa o enchimento de Deus em nós, a presença dele em nós, o odre novo é o símbolo de uma personalidade curada, de uma consciência pura, de um passado resolvido e um futuro promissor. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, Senhor poderoso, glórias. Sabe que o Senhor está dizendo para nós, o mover da cura na personalidade, que sara o ventre da igreja, que restaura a capacidade de gerar a vontade de Deus, liberando dons, liberando chamados. O odre novo, queridos, o Espírito Santo de Deus. Por isso nós temos que dizer, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Espírito Santo, aviva-nos. O odre novo é o vaso que vai suportar o preço do avivamento, conservando e amadurecendo a unção. Quantos vão viver o avivamento? Todos nós, em nome de Jesus. Mas está dizendo, uma alma equilibrada, uma alma resolvida em Deus, uma alma não turbulenta, mas uma alma no Senhor, guardada em Deus, nas promessas, na palavra. É o vaso, que é o que representa o odre, é o vaso que vai suportar o preço do avivamento, conservando e amadurecendo a unção. Por que eu não posso permanecer num odre velho, pastora? Porque o odre velho aborta o avivamento. Colocar vinho novo em odres velhos é um desastre total na vida de uma pessoa. Colocar vinho novo num odre velho tem sido a transgressão de muitas pessoas, porque nós temos que ver diante do Espírito Santo e dizer, cura-me, Senhor. Cura-me para que eu cure, curados para curar, libertos para libertar. Nós precisamos ter esta visão, igreja, de fazermos um check-up dentro de nós e vermos como está o nosso odre, de fazermos um check-up diante do Senhor e vermos como está a nossa regeneração emocional. Como está o meu caráter? Será que eu estou vivendo transformações de Jesus dia a dia na minha vida? Ou será que o meu odre, a minha alma, está cheio de trincas internas? Será que a minha personalidade está cheia de trincas ali, fazendo o Espírito Santo escoar, vai escoando, vai saindo aquela unção, vai vazando, vai se perdendo, por causa das trincas emocionais, por causa de uma personalidade doente, desequilibrada. Irmãos, o odre velho, quando o odre, falando no odre mesmo, quando ele é velho, ele é ressecado.
Sabia disso? O odre, quando ele fica velho, feito do couro do boi, ele vai ficando velho, ele vai ficando duro, ressecado. Simboliza o quê? A personalidade fustigada pelas desilusões. Uma alma sofrida pelas decepções, ferida. Um coração de pedra. Uma pessoa, um coração, uma alma viciada no pecado. Cacuetes religiosos. Deus está dizendo, nós precisamos dar lugar para um estilo de vida diferente. Nós precisamos querer um estilo de vida diferente. Nós precisamos desejar um odre novo. Significa o quê? Humildade, quebrantamento. Odre novo significa flexibilidade, transparência. Aleluia, Jesus. Transparência diante de Deus. O estilo de vida. O evangelho é um estilo de vida que se renova constantemente. Constantemente. Nós precisamos nos renovar em Deus dia a dia, constantemente. Então o Senhor está falando comigo e com você assim. Como está a sua alma? Como você entrou aqui hoje? Será que você precisa ir para uma UTI de alma? Como está seu interior? Será que você tem se deteriorado aí dentro da tua alma, do teu coração? A palavra do Senhor diz que Jesus é o príncipe da paz. Diga amém, queridos. A palavra do Senhor diz, Jesus, Ele é o príncipe da paz. Jesus tem dominado a tua vida. Como está o teu interior? Você está conseguindo descansar totalmente em Jesus? A palavra do Senhor diz lá em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou, como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Oh, glória a Jesus! Sabe que Deus está dizendo que Ele deixou uma herança para nós? Diga herança. Oh, e que herança! Ele está dizendo, eu deixei algo para vocês que não se compra com dinheiro. Sabia disso? Algo que Deus nos deixou que não se compra com dinheiro. Ele deixou um legado para mim e para você. Qual legado, pastora? Paz. Paz. A paz que só Ele pode transmitir. Aleluias. Jesus é a paz. Ele é o príncipe da paz. E Ele diz assim, ó, deixo-vos a minha paz. A palavra do Senhor diz que todas as vezes que Jesus apresentava-se aos discípulos, Ele dizia assim, paz seja convosco. Olha que forte que nós precisamos ter esse odre novo. Esse odre novo, ele precisa ter paz. Ele precisa transmitir a paz. Quantos estão entendendo? Diga amém. Aleluias. A palavra do Senhor diz também assim. Como perdemos a paz? Algumas razões aqui por perdermos a paz. Mas eu quero focar em algo aqui. Uma razão para perdermos a paz é o nosso emocional. Nossas emoções. Nossos sentimentos. Sabe por quê, irmãos? Porque nós damos muita ênfase ao que sentimos. Por isso a palavra do Senhor diz, cuidado. A palavra do Senhor diz, cuidado. O Senhor está dizendo, você dá muita ênfase ao que você sente. E você não anda por fé. Não é viver pelo que vê, mas viver pelo que o Senhor declarou, pelo que se crê em Deus. Diga aleluias. E muitas vezes nós perdemos a paz por causa das nossas emoções, do nosso emocional. A gente fica pensando, raciocinando, a gente vai entrando num jogo emocional que Satanás, e vai entrando a ansiedade. E quando a ansiedade entra dentro de nós, a paz vai indo embora. Por isso o Senhor diz, nós temos que descansar nele. Como é que eu posso perder a minha paz? Murmurando. Quantas coisas pode acontecer e você perder a sua paz? Vamos ver o que diz aqui a palavra do Senhor. Pode pôr lá, Colossenses 3, versículo 15. Vamos aqui ver no telão. Colossenses 3, versículo 15. Diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em teu coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos.
Diga agradecer. Aleluia, Jesus. Olha o que o Senhor está dizendo. Seja a paz de Jesus o árbitro nos nossos corações. O que faz um árbitro? Você já assistiu uma partida de jogo? Tem um árbitro ali. O árbitro é o que dá direcionamento e rumo às coisas. No futebol, por exemplo, ele define uma situação de impasse. Então o Senhor está dizendo: deixa a paz dele ser o árbitro do teu coração. Essa paz que vem de Jesus, ela vai direcionar, ela vai você viver numa esfera de paz, de glória. Aleluia, Senhor. Ela vai fazer você viver numa esfera bendita do Senhor Jesus. Salmos 37, 11. Salmos 37, versículo 11. Vamos ver o que diz aqui a palavra do Senhor. Salmos 37, 11 diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Diga aleluias. mais um. Isaías 26, versículo 3. Eu acho tremendo esse versículo também. Isaías 26, versículo 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Isaías 26, versículo 3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Se você entrar numa crise terrível na sua vida, perder a paz, faça uma avaliação. Será que você não está deixando de crer no Senhor? Porque a palavra diz assim: Deus conserva em perfeita paz aquela pessoa que é firme no propósito, na visão. É focada, não se permite distrair. Ele confia em Deus. Aleluias, aplauda o Senhor Jesus. Glórias, aleluias, Santo Jesus. E contrapondo a paz, você acha que o inimigo das nossas almas quer que você viva em paz? Você acha que Satanás não vai querer trabalhar contrário à tua vida, para fazer você perder a paz? Tudo que o diabo quer é que você entre numa ansiedade, numa angústia, num estresse, numa pressão. Então o inimigo, ele vai trabalhar contra isto. E aqui eu quero falar hoje sobre este tema. Vá lá para Efésios 2. Efésios, capítulo 2, no versículo 3 a 7. Efésios 2, versículo 3 a 7. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor aqui. Efésios 2, versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Aleluias! Meu Deus, sabe o que a palavra do Senhor está dizendo? Que quando você se torna um nascido em Deus, uma nova vida no Senhor, você fica livre de algo terrível. E uma arma mortal do inferno. E sabe que arma é essa que ele está dizendo aqui? Diga assim, ira. Mas diga assim, é raiva mesmo. Jesus, é raiva. E eu fui ver no dicionário da língua portuguesa o que significa a palavra ira. Escrevi aqui, trouxe, diz raiva, significa raiva. Sentimento intenso e permanente de ódio, mágoa ou rancor, que normalmente contra uma ou mais pessoas é gerado por uma ofensa, dando origem a uma situação agressiva. Jesus. Vá para Romanos 5, versículo 9. Romanos 5, versículo 9. Vamos ver o que diz. Romanos capítulo 5,
versículo 9, diz assim: logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Quantos aqui são justificados pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré? Aleluia, Jesus. Então o Senhor está dizendo, o inimigo lança, sabe o que? O oposto da paz, a raiva. E ele prende muitas pessoas na raiva. Um sentimento maligno, um sentimento intenso. Quem já sentiu raiva? Eu creio que todos. Se alguém aqui nunca sentiu raiva dentro de si, se levante, pode ir para casa, ou reine sobre nós. É um sentimento horrível, intenso, permanente, de ódio, ou de mágoa, ou de rancor. E ele vem geralmente por uma ofensa. Deus está dizendo, aprender a se livrar desse inimigo, livres da raiva, livres da ira. Tiago 1, versículo 19 e 20. Vamos ver o que diz aqui, Tiago capítulo 1, versículo 19 e 20. Tiago 1, versículo 19 e 20. Sabeis isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Oh, Jesus. A arma de Satanás para nos destruir, para acabar com o nosso odre novo, é a raiva. Pessoas que têm dificuldades nesta área, é a raiva. E uma das grandes armas que o diabo usa para destruir o odre, para fastigar um odre, a vida da pessoa, a alma da pessoa, é a raiva. Quantas pessoas têm grande dificuldade em controlar a raiva, mas nós temos que falar sobre isso, porque nós estamos falando sobre cura da alma, restauração de uma personalidade pelo poder do amado Espírito Santo. Efésios 4, versículo 29 a 31. Efésios capítulo 4, versículo 29 a 31. Diz a palavra do Senhor: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa e necessária, para necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia, sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia. Diga aleluias, queridos. Satanás sabe como ele vai conseguir fazer com que você perca o controle das suas emoções. O inimigo sabe o que fazer contra nós, muitas vezes para perder o controle do nosso temperamento. Então ele faz tudo isso para você cair na raiva. Para quê? Para que os demônios tenham direito legal de ir lá e entrar diretamente em você. Meu Deus poderoso. Pastora Silvia, mas como que pode? Demônios, eu sou templo do Espírito Santo, o diabo não pode entrar em mim, demônios não podem entrar em mim. Sabe o que a palavra diz? Vamos lá, 1 Coríntios 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, olha o que a palavra do Senhor diz. Será que demônios podem entrar em mim se eu der legalidade na minha alma? 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. O que significa aqui? O pecado pode fazer você destruir o templo de Deus em você. O pecado pode sim, as brechas que dermos pode sim destruir o templo do amado Espírito Santo, o templo de Deus, o Senhor está dizendo. O inimigo, ele vai irritar, ele vai fazer tudo para te tirar fora do teu controle emocional, para trazer raiva. Eu me lembro uma vez que eu fui ministrada pelo Senhor na minha casa, e eu me lembro que era um domingo pela manhã, e eu acordei para preparar o almoço para minha pequena congregação, minha casa, meus filhos, todos os amigos dos meus filhos. E ali eu levantei cedo e eu disse assim para os meus filhos e para o meu marido: o quintal é com vocês. Já arrumei toda a casa, estou preparando o almoço, agora o quintal é por conta de vocês de lavar. E eu via que todos eles, os 3 homens e mais os amigos, tudo na sala.
E puseram lá um jogo, e tudo sentado lá e assistindo o jogo, e aquela bagunça, aquela alegria, aquela farra. Eles eu só vendo o relógio. Eu só olhando ali, nada de ninguém levantar do sofá e lavar o quintal. E eu então me lembro, a gente ia receber mais visitas, e eu me lembro que eu peguei nervosa. Eu falei, Jesus, já falei com eles, Pai. Mas olha só, ninguém se dispõe a ir lá. O Dinei podia ir falar para os meninos, vai tudo lavar o quintal aqui para tua mãe. Ninguém, tudo lá rindo. E aí aquilo me deu uma raiva dentro de mim, já fiquei irada. E aí peguei o balde, e eu estava sem mangueira, aquele quintal comprido, e eu peguei um balde, e eu peguei aquele balde, fui na torneira, e falei, eu vou lavar esse quintal, mas cheio de raiva, sabe? Uma raiva, um nervoso. E peguei a vassoura, peguei o detergente, peguei lá os produtos e comecei a jogar no quintal. E aquele meu coração raivoso, uma raiva, achando aqueles folgados, tudo na sala lá sentados. Aí eu só escutava a risada deles. E eu enchi o balde e jogava no quintal. Enchi o balde e jogava para lavar, esfregava. Aí teve a hora que eu estava enxaguando o quintal, mas a raiva foi ficando forte. A ira foi ficando forte. E eu não podia ir lá e dar um show, eu não podia ir lá e xingar. Então o que eu fiquei com aquela raiva, aquela ira? Eu peguei aquele balde assim, num momento de descontrole emocional, e fiz assim, joguei ele contra a parede com todo o ódio. Pá! Joguei. Quando eu joguei o balde contra a parede, saíram todo mundo na porta da sala. O que aconteceu? O que aconteceu? Pensando que eu tinha escorregado no quintal. Todos assustados. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu olhei assim para a cara deles. Eu queria assim matar eles. Uma raiva. Aí quando eles viram que o balde lá, e eu olhando feio, aí entraram para dentro, quietinhos. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, bonito, não? Ai, Jesus. Muito bem, Silvia, bonito. Você acha que essa sua atitude vai te levar a algum lugar? Muito bem, filha. Olha o que aconteceu com a sua atitude de descontrole. Agora você vai terminar de lavar o quintal com o balde quebrado sem alça. Ai, meu Deus, poderoso! Quebrou a alça do balde. Aí ficava pior. Eu tinha que pegar o balde assim, encher e jogar. Ficou pior. E Deus diz, olha aí o que acontece com descontrole emocional. Eu sei que quando Ele falou aquilo comigo, a voz de Deus, quando ela vem, ela quebra a gente. Eu fiquei envergonhada, eu disse, Jesus, me perdoa meu descontrole aqui do balde. E terminei de limpar aquilo e pedi perdão a Deus. Então, todos nós podemos estar sujeitos a um momento onde queira jogar o balde contra a parede. Como aconteceu? Satanás sabe. Satanás conhece pessoas que têm problema com raiva, sabia disso? Ele conhece pessoas que têm problema com raiva. E ele trabalha para utilizar esse problema, para destruir a pessoa. Muitas vezes no casamento, nos relacionamentos com os filhos, no relacionamento com seus pais, na igreja, no seu trabalho. Então o Senhor está dizendo, nós precisamos cuidar do odre. O odre tem que estar novo, a nossa alma, a personalidade tem que ser controlada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Precisamos aprender a controlar nossa raiva. Vamos ver o que Deus diz acerca da raiva. Efésios 4, 26 e 27. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo. Meu Jesus, meu Jesus, olha o que o Senhor está dizendo, não dê lugar ao diabo, irai-vos, mas não peque, não dê continuidade, a raiva está aí dentro de você, a tua paz já foi embora, a raiva está aí te controlando, Deus diz, cuidado, está irado, mas não peque. Não dê lugar ao diabo, porque isso é legalidade, você vai abrir brecha. Pastor, é possível irar e não pecar? Efésios 4, versículo 29 a 31, vamos ver.
Efésios 4, 29 a 31. É possível irarmos, mas não pecarmos? Sim, olha lá. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, só que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia sejam tiradas dentre vós, e bem como toda malícia. Sabe, irmãos, é possível, pastora, irar e não pecar? Sim. Sabe qual é o grande problema nosso? É que nós damos desculpa para a nossa ira. Nós nunca encaramos ela de cara. Nós sempre achamos um culpado. Nós sempre achamos uma razão, um denominador forte ali, que foi que me tirou da paz. Como assim, pastora, nós damos desculpa para nós? Tipo assim, eu sou assim mesmo. A pessoa me conhece como eu sou. Fulano já me conhece. Sou dessa maneira, mas eu falo só da boca para fora. Depois que passou aquela hora, nem lembro mais. Já aconteceu isso com você? De você achar, não, mas eu falei aquilo na hora da raiva ali. Depois passou. Nem lembro mais. Toda vez, olha que forte isso. Toda vez que nós nos descontrolamos e perdemos, que nós descontrolamos e perdemos o equilíbrio, o controle, você apaga o Espírito Santo dentro de você. Forte isso. Toda vez que você se descontrola e peca, porque Deus diz, irai-vos e não pequeis. Mas quando você peca com a sua boca, maldizendo, xingando, proferindo, pedindo vingança a Deus, todas as vezes, você apaga o Espírito Santo dentro de você. Vamos para o livro de Tito, capítulo 1, versículo 7. Tito, um livro antes de Hebreus. Tito 1, versículo 7. Olha o que o apóstolo Paulo diz para Tito. Ele falou algo muito forte aqui. Ele disse assim, Tito, não coloque ninguém com problema de descontrole emocional, ou seja, com ira, para que ocupe posições de liderança. Olha aqui diz, pois é necessário que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não soberbo, nem, diga, irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de torpe ganância. Olha o que Deus está dizendo aqui em Tito. Quando você perde o controle do seu temperamento, olha que forte isso aqui. Vamos para Eclesiastes 7, versículo 19. Eclesiastes 7, versículo 19. Nós estamos numa série de ministrações de cura da alma, queridos. Nós estamos numa série de ministrações de libertação do nosso espírito, da nossa alma. Eclesiastes 7, versículo 9. Desculpe, eu falei errado. Versículo 9. Eclesiastes 7, versículo 9. Vamos ver o que diz aqui a palavra. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Jesus tem poder. O que o Senhor está dizendo? Toda pessoa, quando ela perde o controle do seu temperamento, ela se torna um tolo. Meu Deus, todas as vezes que perdemos o controle das nossas emoções, perdemos as rédeas da nossa vida, o Senhor está dizendo, se torna uma pessoa tola. Uma pessoa tola, ela faz coisas ridículas. Quando uma pessoa está com raiva, com muita raiva, ela pode falar coisas tão tolas, se tornar uma pessoa assim, vergonhoso diante de outras. Olha o que Deus está dizendo. Vamos lá para Provérbios 29, versículo 22. Provérbios 29, versículo 22. Olha o que diz a palavra do Senhor também. O homem iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica, diga multiplica, as transgressões. O que significa a palavra multiplica, irmãos? Significa que se torna muito, algo que é multiplicado, ela vai se tornando muito. Então Deus está dizendo, o homem furioso, a mulher furiosa, ela peca, mas ela não peca pouco, ela peca muito, ele peca muito. Olha o que Deus está falando.
Isso é muito sério. Por isso, todos os dias nós temos que pedir: Senhor, minha personalidade precisa ser restaurada pelo poder do amado Espírito Santo de Deus. Meu jeito de ser precisa ser restaurado pelo Espírito Santo do Senhor. Não há como termos desculpa para a nossa raiva, queridos. Sabe o que é que a gente precisa fazer? Se arrepender. Reconhecer quando estamos irados. Se arrepender da nossa raiva, da ira. Porque quando o seu temperamento fica descontrolado, você peca contra Deus. Você peca contra as pessoas. Vamos para Provérbios 22, versículo 24 e 25. Provérbios 22, versículo 24 e 25. Olha que forte este. Não faças amizade com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprenda as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Jesus poderoso. Olha, para que não aprenda as suas veredas e torne um laço para as suas almas. Ai, o que Deus está falando aqui, pastora Silvia? Sabe o que Deus está falando? Que a raiva é contagiosa. Deus está falando que a raiva é contagiosa. Isso é contagioso. O rei Salomão está falando agora: olha, se você se associar com uma pessoa que tem uma facilidade de ser iracundo, sempre reclamando, ó dia, ó céus, ó isso, ó aquilo, uma pessoa, ele fala assim: olha, cuidado, não ande com esta pessoa, não se associe, porque você vai aprender com ela, você vai ficar como ela, você pode trazer um laço para dentro da tua vida. Olha que forte isso, queridos. Olha o que o Senhor está dizendo. Se uma pessoa não consegue controlar a sua ira, tome cuidado. Não passe tempo com essa pessoa, porque pode ser contagioso. Deus leva a sério, queridos. Deus leva a sério. Deus leva muito a sério a nossa postura em Deus. O nosso relacionar com Ele, com as pessoas. Deus leva muito a sério esse negócio de ira, queridos. A palavra do Senhor diz. A Bíblia diz em Gênesis 49, que naquele tempo o Espírito Santo não habitava nas pessoas como habita hoje. O Espírito Santo está em nós hoje. Mas naquele tempo lá atrás, no livro de Gênesis, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele entrava nas pessoas em diversos tempos nas vidas. Ele falava através de profetas. Quando profetizavam, o Espírito Santo vinha. Então todos não tinham acesso ao Espírito Santo. Mas lá em Gênesis 49, você começa lendo, e a Bíblia diz que quando um pai estava prestes a morrer, o que este pai fazia? Ele chamava todos os seus filhos para junto deles, ele chamava os filhos à sua volta, todos os filhos, ele sabia que ele estava prestes a partir, então ele chamava os filhos à sua volta, e aquele pai profetizava algo para eles. Deus falava através da boca de um pai, abençoando os seus filhos. A Bíblia diz que isso aconteceu com Jacó. A Bíblia diz que Jacó tinha 12 filhos. Jacó chamou todos os filhos ao redor dele quando ele estava morrendo, prestes a morrer. E ele então foi liberar uma bênção para cada filho dele. Ele tinha 12. Vamos ver o que diz Gênesis 49, versículos 5 ao 7. Aleluia, Jesus. Olha o que Jacó falou para esses dois filhos. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu concílio não entres, a minha alma. Com a sua assembleia não te ajuntes, as minha glória. Porque maldito seja o seu furor, porque era forte. Maldita a sua ira, porque era cruel. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Olha como Deus leva a sério a ira. Aquele pai falou para o filho: maldito seja a ira de vocês dois. Aquele pai não abençoou. Aquele pai literalmente amaldiçoou aqueles dois filhos. A ira de Simeão e Levi. Tudo por causa da ira daqueles filhos. Quantas pessoas têm problema nessa área de raiva? Acumulam raiva, guardam raiva dentro de si. Às vezes aquilo está fazendo aniversário, passa ano e vem ano, aquela raiva está incutida lá dentro, está lá num lugarzinho guardado. Quantas pessoas perderam tantas bênçãos de Deus por causa da falta de controle emocional? Pastora, isso é forte que você está falando, irmãos.
Sabe quem perdeu uma bênção por causa de um descontrole emocional, queridos? Diga Moisés. Moisés, servo de Deus. Moisés irou, e na ira dele ele pecou, ele desobedeceu. Moisés viveu com um propósito, entrar na terra prometida. Vamos para Números capítulo 20. Números capítulo 20, olha, no versículo 3, 4 e 5. Moisés, ele livrou multidões de pessoas do Egito, mas essas pessoas reclamavam demais. Moisés sacrificou a vida inteira dele por essas pessoas. Moisés podia ser governador de Israel, do Egito, se permanecesse na vida dele com o faraó, mas não, ele abriu mão de tudo para ajudar um povo que era escravo. Foram libertos, viram milagre pós milagre. Eles eram agradecidos? Não. Irmãos, segura na cadeira aí. A ira não permite ver milagres. Uma pessoa irada, ela não consegue enxergar o agir e o trabalhar de Deus. Olha só. Moisés não tinha mais paciência, aquele povo reclamando na cabeça dele, aquela pressão em cima de Moisés, ele não tinha mais paciência. Moisés ficou triste quando viu aquele povo reclamando o tempo todo. E o que aconteceu? Números 20, versículo 3, 4 e 5, pode pôr. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: oxalá tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, lugar onde não há semente, lugar onde não há figos, nem vides, nem romãs, nem mesmo água para beber? Então Moisés e Arão se foram da presença da assembleia até a porta da tenda da revelação e se lançaram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés, 9, 10 e 11. Pode continuar, continue. Toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, falai a rocha perante os seus olhos, que ela dê as suas águas, assim lhes tirarás águas da rocha, darás a beber à congregação e aos seus animais. Moisés, pois, tomou a vara diante do Senhor, como ele lhe ordenou. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés disse: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu água copiosamente, e a congregação bebeu, e os seus animais. Pelo que o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzirei esta congregação na terra que lhes dei. Tá, até aí. Então o Senhor está dizendo, Moisés queria falar, mas ele perdeu o controle, aquele povo murmurando na cabeça dele, era uma multidão de pessoas falando na cabeça de Moisés, reclamando: olha para o que você fez com a nossa vida, você trouxe a gente para esse deserto, não tem fruta para comer, não tem nem água para beber, vamos morrer, os animais vão morrer, e aquele povo na cabeça. A Bíblia diz que Moisés ficou furioso, perdeu o controle. Ficou irado. A ira de Moisés e Arão fez com que eles pecassem diante do Senhor. Qual foi o resultado? Toda aquela geração não entrou na terra prometida. Olha como Deus vê a nossa ira, a desobediência, queridos. Porque muitas vezes quando ficamos irados, ficamos cegos. Quando estamos com raiva, a gente não consegue enxergar o que é certo. Às vezes a nossa alma grita tão alto, a nossa alma é uma guerra que começa com você, teu espírito, a tua alma, e você não consegue enxergar o que você tem que fazer. Moisés perdeu a bênção dele, de entrar na terra de Canaã, por causa da ira dele. E agora vem o pior, irmãos. A raiva, a ira, muitas vezes, leva a pessoa a querer vingança. E quando uma pessoa pede vingança para Deus, aí você entra
numa situação pior. Porque ir para o tribunal de Deus, levar alguém no tribunal de Deus, Deus não é juiz humano, Deus não é homem, a Bíblia diz. Quando você pede justiça para Deus, Ele diz: pois bem, você está trazendo alguém no meu tribunal? Qual é a situação, filho? Sabe o que Deus faz? Ele vai analisar ambos os casos. Ele não vai ouvir você e já vingar você. O Senhor diz assim, ó, minha é a ira, minha é a vingança. Por que você está pedindo? Por que você está entrando aí com a tua alma? Irmãos, eu vou te explicar o caminho da cura interior. Pessoas curadas para curar, queridos. Pessoas libertadas para libertar, não são pessoas que pedem vingança para Deus. São pessoas que vão na presença do Senhor e se quebrantam no pó e diz: Pai, eu libero perdão para aquela vida. São pessoas que tiveram misericórdia de Deus e têm misericórdia de outros. Oh, abaixeriantas. Deus leva muito a sério isso. Sabe, irmãos, minha filha viveu uma situação, e a minha filha foi uma situação que ela viveu, difícil, e ela foi muito roubada nessa situação. E eu fui diante de Deus orar e interceder. Eu tenho certeza que se eu dissesse para vocês aqui a situação, você ia dizer: pastora Silvia, você não está louca. Realmente, nessa situação realmente. E eu fui orar. E eu disse: Deus, Tu és o vingador. Pega a causa da minha filha agora. Vinga a causa da minha filha, Senhor. E quando eu falei isso, o Senhor disse: filha, fizeram mesmo mal contra ela. Mas quantas vezes eu perdoei já a sua filha de ter feito mal com outros? Meu Deus! Quando ele falou aquilo para mim, eu fiquei envergonhada. Eu não sabia onde enfiar minha cara, irmãos. Deus falou para mim: fizeram mesmo. O que fizeram foi terrível. Mas quantas vezes eu também perdoei os teus filhos e a tua casa. Oh, Jesus. Às vezes a ira nos faz ficar cegos e olhar somente para o nosso umbigo, para a nossa causa, irmãos. Pessoas curadas para curar são pessoas regeneradas pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Pessoas que amam com o amor de Deus Pai. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Arabachoriandalaias. Nunca mais, naquele dia, dentro daquele carro, eu e Odinei, eu pedi perdão a Deus. Nunca mais, Senhor, eu levo a minha boca para falar algo assim, porque Deus é um Deus perdoador. Deus é o Deus que te perdoa. Deus é o Deus que me perdoa, o Deus que nos justifica. Então o problema da ira, o problema da raiva é muitas vezes querer levar para a vingança, pedir vingança, levar para o tribunal de Deus. Mas a justiça de Deus vem para os dois lados. Ele vai analisar o caso. A justiça do Senhor não é como justiça humana, ela vem para os dois lados. Romanos 12, versículo 19. E pedimos vingança para acalmar a ira. Às vezes a gente vai fazer a oração da vingança para acalmar a ira que está dentro de nós. Vamos ver o que diz Romanos capítulo 12. Olha o que diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Aleluia, Jesus. Olha só que forte. Então Deus está falando: irai-vos, mas não pequeis. Cuidado com o que sai da sua boca, porque na ira a pessoa libera palavras que podem causar maldições, tanto em quem falou e a pessoa que recebeu. Você libera na hora da raiva palavras que Deus diz assim: vais dar conta desta palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque todos nós, cada um de nós, temos um anjo que caminha conosco. E tudo que sai da tua boca, esse anjo, ó, anota. Ah, mas eu falei sozinha no meu quarto. Eu falei no meu banheiro. Falei para ninguém, pastora Silvia. Falei só para o meu marido. Ah, e o anjo estava lá. E o anjo que estava lá.
Esqueceu do anjo do Senhor? Ele já foi lá e falou, ó, dia tal, tal hora que está escrito. O Senhor diz, toda palavra ociosa que sair da sua boca vai dar conta. Pastora Silva, eu já pequei demais então. Eu já xinguei demais. Pastora, eu já tive muita raiva. Eu também, irmãos. E como que você fez, pastora? Como eu fiz? Eu reconheci isto. Fui diante de Deus e disse, tem misericórdia de mim, Senhor. Lava-me com teu sangue purificador. Ajuda-me, Jesus, a vencer a raiva dentro de mim. Tem misericórdia de mim. Perdoa as palavras, Senhor. Perdoa as palavras malditas que saíram da minha boca. Perdoa, Jesus, as palavras, Senhor, que entristeceu o Espírito Santo de Deus. E é ir diante do Senhor. Uma vez eu li uma história, eu escrevi aqui no meu caderninho, que diz assim, conta que um rei chamou o seu servo, o cozinheiro do castelo, e disse, olha, eu vou receber um casal muito amigo, gosto muito, pessoas agradáveis. Eu quero que você faça o melhor. E então, o melhor prato, a melhor comida para eles. Ok, o cozinheiro então fez uma comida caprichada, maravilhosa. As pessoas, à medida que ia comendo, elogiavam o cozinheiro, elogiavam aquela comida e perguntaram, que prato é este? Mandaram chamar o cozinheiro. E o cozinheiro chegou e o rei perguntou, querem saber que prato é este? Aí o cozinheiro falou, é língua. Quem gosta de língua bovina, é bem feita, né? Aleluia. É língua. Passado uma semana, o rei chegou novamente ao cozinheiro e disse, olha, você precisa fazer um jantar para umas pessoas que eu vou ter que receber aqui, mas eu já te falo logo, não precisa caprichar não, hein? Essas pessoas não são muito amigas, então pode fazer o pior prato que você tiver para comer. O cozinheiro falou, ok. Os convidados à mesa começaram a comer e começou os elogios. Começou, mas que delícia. Nunca comi nada igual, que prato é esse? Manda chamar o cozinheiro. O rei com a cara feia olhando para ele. Querem saber que comida é essa? E ele disse, é língua. Quando as pessoas foram embora, o rei chamou ele e disse, escuta aqui. Eu disse para você não caprichar, você serviu o mesmo prato. Por quê? Então o cozinheiro disse, é porque este é o poder da nossa língua. Tudo vai depender do que liberamos. A língua ela pode ser o melhor prato, mas também ela pode ser o pior prato. Ou seja, a tua língua pode ser doce como mel ou amarga como fel. A tua língua pode ser bênção ou ela pode ser maldição. Então o Senhor diz assim, uma pessoa curada para curar, ela tem a língua dos redimidos e não a língua dos caídos. Pessoa que fala mal de outros, pessoa que está sempre falando, resmungando, com raiva de outros, ela tem a língua caída. Então o Senhor está dizendo, Salmos 32, 9, é o último versículo. Salmos 32, versículo 9. Vamos ver o que diz aqui forte essa palavra. Salmos 32, olha. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. De outra forma, não se sujeitarão. Meu Deus. O Senhor está dizendo, não sejais como o cavalo. Oh, glória a Jesus. Romanos 5, versículo 9. E aqui eu termino. Às vezes Deus freia a nossa boca, irmãos. Às vezes Deus põe freio. A Bíblia diz que, como chama aquele profeta, o pai de João Batista? Como? Zacarias. Zacarias, Deus teve que pôr freio na boca dele. Que Zacarias, ele falou para a mulher, não, meu filho, nessa idade, o casal velhinhos, a mulher engravida, Isabel fica grávida. É um menino, é um menino. Aí ele fala, você está grávida? O nome vai ser João, vai ser, era o nome da família, a Bíblia fala lá, o nome que era, Deus falou, o que é isso? O propósito desse filho teu será João Batista, o nome dessa criança. E Zacarias não, Zacarias queria um outro nome. Deus fez o quê? Fechou a saída da maldição da vida dele, que era a boca, ficou mudo. Enquanto o bebê não nasceu, toda a gravidez de Isabel, aquele homem ficou mudo. Aí então falaram, como vai chamar o neném? Aí ele mandou pegar uma tabuinha e escreveu lá, João Batista. Porque Deus falou, eu vou fechar a fonte de maldição da tua vida, ô Zacarias, você não está entendendo. Então Deus põe freio na nossa boca muitas vezes, irmãos.
Cuidado com o freio de Deus. Romanos 5, versículo 9 diz: logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aleluias! Você pode ser salvo da ira. Podemos ser libertos da raiva. Glória a Jesus, aleluias. O louvor pode subir. Oh, irmãos, aleluia, Jesus. Pelo poder do sangue remidor, pelo poder da cruz de Jesus Cristo, aleluia, você pode ser salvo da ira, você pode ser liberto dessa raiva às vezes contida dentro de você. Nós temos que pedir perdão ao Senhor, todo descontrole de palavras, todo ódio, todo nervosismo, todo ressentimento, todo sentimento vingativo, todo sentimento de justiça própria, nós vamos pedir perdão ao Senhor nesta noite. Uma alma curada para curar é alguém que recebe um odre novo. Quem quer um odre novo aqui? Fique de pé, fique de pé. Aleluia, Jesus. Nós vamos pedir para o Senhor: me dá um odre novo, me dá paz. A paz, querido, a paz é o árbitro do nosso coração. Você não pode perder essa paz genuína de Jesus. Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Aleluias. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Nós vamos reconhecer aqui hoje, dizer: tem misericórdia de mim, Jesus. Eu quero, Senhor, que minha personalidade seja restaurada pelo poder do amado Espírito Santo. Nós vamos pedir perdão quando gritamos, quando acusamos enfurecidos. Nós vamos pedir perdão até quando formos violentos, irmãos. Eu me lembro uma vez que eu quebrei um cabo de vassoura da minha menina. Ai, que nervoso, quando ela fez aquela... e riu, que eu fui chamar a atenção, ela riu. Vem aqui! E ela saiu correndo, era menina, uns 10 anos. Ai, que raiva que ira! Você já teve um pai assim? Que ele beliscava? Um pai e uma mãe que na hora da raiva vinha e dava aquele beliscão. Ai, que dor, meu Deus, que ódio. Que ódio que dava do pai e da mãe quando beliscava. E você já teve uma mãe que dava croque na tua cabeça? Ai, que dor. Como dói isso, meu Deus. Nós temos que ser curados, Jesus, desses traumas de croque na cabeça, de tudo, Pai. Oh, Jesus. Aí eu peguei a menina rindo. Ai, corre, Priscila. E as duas correndo, menina. Eu peguei aquela vassoura e eu joguei longe. Quando eu joguei, pegou nela e quebrou o cabo de vassoura. Até hoje ela fala. Até hoje ela lembra, mãe. Você lembra, mãe, quando só quebrou o cabo de vassoura? A gente tem os descontroles, irmãos, principalmente mãe e pai. A Bíblia diz: filhos, honre teu pai e tua mãe, não pequem. Mas pais, não causem ira no coração dos filhos. Tem momento que o filho está revoltado, tá lá, a gente tem que ficar quieto. Estava falando hoje para minha prima, né? Falei: ai, tem hora que a gente tem que ficar quieta. Deus fala: fecha a boca. E a gente quer abrir a cabeça do filho e enfiar assim, ó, os conselhos de Deus, enfiar assim. A gente quer abrir a cabeça. Aí Deus fala, o Espírito Santo: fecha a boca. Não é na força, na violência, é pelo meu Espírito. Jesus, precisamos pedir perdão ao Senhor quando nós gritamos palavrões. Sabia que tem demônios que entram por palavras torpes, por palavras obscenas? Sabia, irmãos? Isso é forte, queridos. As esposas, os maridos, quando batemos na hora errada da raiva nos nossos filhos, nos descontrolamos. Quando machucamos com estupidez, marcamos traumas. Às vezes matamos pessoas, queridos, com a nossa língua, com a nossa fala. Você mata uma pessoa com uma palavra que você fala para ela. Você pode matar sonhos, você pode matar ali a alegria daquela pessoa. Você pode matar a esperança de alguém. Você pode matar o sonho de alguém na sua casa. Uma palavra maldita que você liberta, fora de hora, fora de tempo, fora de propósito. A palavra do Senhor é assim, ó: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Ter espírito de mansidão, queridos, é para quem é curado para curar. É para quem ama Jesus. E quem é manso no espírito, herdam a terra prometida de Deus. Eu já ministrei muitas mulheres que a dor da alma delas era um tapa que levou na cara do marido.
Eu já ministrei muitas mulheres. Eu já ministrei muitas situações, queridos. Não sei se aqui alguém já levou um tapa na cara. É a coisa mais terrível. Lembro uma vez que eu respondi para minha mãe, era adolescente, menina. E quando eu respondi, eu só vi assim, ó, pá, na minha cara. Ai, que dor, que ira, que ódio. Eu lembro que naquela vez eu disse, quero que ela morra. Quantas vezes desejei a morte para minha mãe, quando eu era criança? Eu já contei meu testemunho aqui. Eu tinha dificuldade de relacionamento com a minha mãe. Eu achava que ela não me amava. Eu achava que ela fazia diferença com meu irmão e comigo. Eu não me sentia amada. Eu tinha problema de rejeição sério, irmãos. Eu tinha tudo para dar errado na vida. Eu sou a manifestação do amor de Deus. Aleluia. Eu sou, queridos, um testemunho vivo de que Deus pode mudar uma alma encarcerada, aprisionada na rejeição. Eu era uma pessoa aprisionada na rejeição. Mas o amor de Deus e a cura através da palavra me alcançou. Aleluia, Jesus. Então hoje, nesta noite, é noite de pedirmos perdão. É noite de pedirmos, Jesus, reine a tua paz em mim. Oh, aleluia! Reine a tua paz, Senhor!